Começando mais um bate-papo esportivo e hoje a gente tem a honra de receber uma outra grande atleta que fez muito pelo basquete feminino esse ano representando o Sodier. Hoje a gente recebe a Letícia Prudente para falar um pouquinho da sua história, da sua carreira, de família também. Lê, obrigado por ter aberto o espacinho na agenda para a gente fazer esse bate-papo e o espaço é todo seu. Que isso, obrigado eu pela oportunidade, pelo convite. Olhei, aquela perguntinha clichê que eu faço para todo mundo, né? Como Uhum. que começou a sua história com basquete? Teve referência familiar? Foi vendo alguém jogar que você pegou gosto pelo basquete? Como que começou a sua história no basquete? Então, na verdade, eu tinha 6 anos e eu fazia natação por questão do meu peso, né? Eu precisava fazer algum esporte. E aí veio o frio, e aí eu. Foi na escola que eu comecei, né? E minha mãe foi atleta da minha professora, aí eu não tive muita opção. Me colocaram e assim, no começo eu não gostava muito não, mas eu fui pegando gosto mais porque eu fui fazendo amizade. E aí, com 15 anos foi minha primeira seleção, foi paulista. Aí foi onde eu peguei gosto mesmo, né? Eu falei, acho que vai dar certo. E aí, dali em diante, eu dei continuidade. Aí, eu joguei dos meus 6 aos meus 20 aqui em Guarulhos, representei a cidade. Daí, com 21 eu fui para Campinas, foi meu primeiro time profissional, minha primeira LBF. Aí, quando teve a primeira edição do CBI Sub-23, eu participei em São José dos Pinhais. No ano seguinte, voltei para Campinas, acabou a LBF, voltei para São José dos Pinhais, que aquele lugar também tem meu coração, gosto muito. E depois eu fui para Santo André. Aí eu fiquei 2023, 2024, e esse ano eu fui na temporada no Rio. Legal. Olê, e você, quando começou no basquete, como que foi o seu início? Tinha escolinha, tinha categorias de base, que hoje a gente vê a maioria dos clubes tendo esse cuidado com a base, né? E como que foi para Sim. você no seu início? Teve também essa questão de ter esse preparo da base até chegar ao adulto? Teve, na verdade, eu fiz. Desde o começo eu tive muita base. Eu fui. É que na minha época era mini mirim. Aí, desde pequena teve escola. Inclusive em Guarulhos ainda tem escolinha. E aí é o mesmo pessoal que me dava aula quando eu era pequena ainda. E aí era bem incentivada, assim, desde pequena. Fiz bastante treino de tudo, de habilidade, tudo as coisas básicas do basquete que às vezes acaba faltando. Aqui em Guarulhos foi ensinado bastante. E qual que é a importância de ter a base, de ter essa formação desde baixo para chegar pronta no adulto e não queimar, não pular etapas? Não, eu acho que é de extrema importância, né? Porque você aprende o básico do basquete. Às vezes a gente pensa que aprender a fazer passe ou bater bola, habilidade, é besteira. A gente pensa, é só chegar e jogar, mas por experiência própria, quando eu era mais nova, que eu tirava férias. Tirava férias e não ia bater uma bola. Quando eu voltava, eu devia ter feito. Porque faz falta, e é como andar de bicicleta, você não desaprende, né? Quando você aprende, você não desaprende, mas é bom você ir se aperfeiçoando. E quando você aprende desde pequeno, é melhor ainda, fica gravado na memória, você aprende, vai se aperfeiçoando conforme o tempo vai passando. E são coisas que, querendo ou não, você aprende na base, mas no adulto, quando você chega no profissional, aquele é o seu diferencial. Se você é uma jogadora que tem os básicos e além do básico, você já se destaca. Olê, e como que é ao mesmo tempo ter todo esse processo na base e segurar a ansiedade, segurar aquela vontade de chegar logo no profissional, de estar ali jogando com o time adulto? Como que é saber controlar também essa questão? Na verdade, o meu primeiro ano de adulta, quando eu fui para Campinas, parecia que eu não sabia jogar basquete. Parecia que tudo que eu aprendi em 14 anos eu não sabia mais. Porque
é outra cabeça do pessoal. E às vezes tudo que você aprende na base serve ali na base, mas quando você vai pro adulto, você tem que amadurecer muito rápido pra aprender a malandragem e tudo. E aí, quando eu cheguei, eu tinha que me segurar muito. Inclusive, até mesmo em correr, passes, tudo eu tinha que dar uma segurada, porque no adulto não era assim também. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui pegando mais e também por experiência, né? Fui pegando, conhecendo mais as meninas, conhecendo mais a equipe. E quando eu joguei em Guarulhos, eu joguei com a mesma equipe durante todos esses anos. A minha equipe não mudou. Foi uma peça ou outra que entrou. Então foi 14 anos com a mesma equipe. Então eu sabia certinho o que cada um ia fazer, o lugar que ia estar. Quando eu mudei de equipe, também foi um baque pra mim, porque eu não conhecia as meninas e meio assim, eu aprendi muita coisa na base. Só que quando você chega no adulto é tudo totalmente diferente, então eu acabei sofrendo um pouquinho. Mas foi passando os anos eu consegui pegar. Olê, falando um pouquinho da sua primeira participação na LBF, você que estreou na competição por Campinas em 2021, né? Como que foi Isso. para você a sua primeira participação em LBF, jogando ao lado de grandes nomes do basquete feminino e jogando contra também outros grandes nomes, né? Sim, essa estava realizada. Eu tava, na época, eu fui morar com minha melhor amiga em Campinas e era um apartamento para nós duas. E toda noite a gente conversava, cara, meu Deus, isso daqui tá parecendo um sonho. Sim, jogar com a Babi, Carla, Tássia. Essas são referências no basquete feminino brasileiro. E você tomar uma bronca dava gosto. Assim, elas chamarem sua atenção, você ficava, ai, tá bom, tudo bem, tá ok. Nunca achei ruim, porque assim, eu aprendi muito. Eu nunca achei ruim lá, porque pra mim Campinas foi um dos melhores lugares pela experiência mesmo, porque pra mim todos os times que eu joguei todos foram muito bons, mas a experiência das jogadoras que elas passam para as atletas mais novas pra mim foi ótimo. E assim, eram jogadoras que a gente assistia na TV e você se imagina daqui muitos anos, né? E aí quando eu me vi ali naquela equipe, eu fiquei, meu Deus, sou muito abençoada. E como que foi para você no caso? Como que é para uma atleta que está subindo da base e tem grandes nomes, grandes jogadoras ali no seu dia a dia, nos treinos, nas viagens? Como que é para atleta que está vindo ali da base, que quer pegar experiência? Como que é no dia a dia com essas grandes jogadoras? Na verdade, no começo eu estranhava um pouco porque a diferença de idade era muito grande, né? Mas conforme você vai pegando mais intimidade, vai conversando mais com as meninas, é mais tranquilo. E tem que ter paciência, né? Porque essa transição da base pro adulto é um pouco difícil. Na base a gente é muito acostumado a muitas coisas, né? São costumes de base. E inclusive um meu era que na base inteira eu jogava muito. E aí quando eu fui pro meu primeiro ano de adulto, eu não jogava há muito tempo, mas assim, era bom a experiência. Mas o fato de não jogar não mexeu comigo, porque eu acho que as meninas mais velhas conversavam muito comigo, falavam que era um processo, e realmente é um processo. E aí foi onde eu aprendi a ter paciência, porque o meu segundo ano foi melhor, o terceiro começou melhor, aí foi quando eu acabei me lesionando. E o quarto ano eu voltei. Esse ano acabou ainda meio assim porque por causa de lesões. Mas mesmo assim foi um processo durante todos esses anos. O primeiro ano é sempre o mais difícil. Vai passando o tempo, é paciência. É um processo e quem tiver paciência suporta o processo porque vai ser recompensado lá na frente. Olha, ainda falando desse processo de transição, o quão importante é ter grandes atletas, grandes nomes ali no adulto para darem esse suporte para quem está subindo, para tirar aquele peso nas costas e passar tranquilidade, passar ali o entendimento de como que é o adulto para deixar as atletas mais leves. Na verdade é ótimo, né? Porque você pega como referência elas. E eu acho que um erro que a gente tem é que primeiro que a gente acha que é um bicho de sete cabeças. E não é. É muito diferente da base do adulto, mas não é um bicho de sete cabeças. É uma coisa que você tem que ser treinando, tem que ser treinado todo dia, né? E é justamente essa experiência com o seu time mais velho que você pega.
Então, você tem que. O que eu acho, eu, como há 4 anos, quando eu entrei pro meu primeiro time adulto, é que você tem que ouvir as mais velhas. A gente tem sim o nosso próprio pensamento. Não é isso, não é que você tem que deixar de lado sua próprio pensamento, seu lado, mas você tem que estar aberto a ouvir. Porque nem sempre a gente tá com razão, porque a gente não enxerga as coisas da maneira que elas enxergam. E às vezes você dando espaço para ouvir o que elas têm para falar, você fica, "Oh, realmente ela tem razão." E aí você começa a ver coisas até não só vai cortar, né? Essa parte. Não Oi. corta. Porque eu me perdi. Assim, você acaba tem situações que você não enxerga. E aí quando você consegue conversar com elas e elas explicam para você, aí você consegue ver que tem muito mais possibilidades, né? Enquanto quando a gente vem da base, a gente acaba tendo a cabeça um pouco mais fechada para isso. E até mesmo em ouvir opiniões, né, eu acho. Acho que, na verdade, as últimas gerações têm um problema muito grande com isso, que é ouvir conselho, cabeça muito fechada para isso. E, querendo ou não, isso, hum, na minha opinião, é uma coisa que faz você, como atleta crescer muito. Porque essas que são velhas hoje, experientes, na verdade, né? As experientes hoje foram novas. E elas ouviram as experientes da época dela e pegaram essa experiência. Então, eu acho que a gente tem que aprender a ouvir um pouquinho. Legal. Olha, e você, além de títulos paulistas, você também tem o título de estar na seleção do Paulista, né? Sim, Como que foi para você ter essa premiação, não só além do título pelo clube, mas também essa premiação individual? Dá é, uma luz do no tipo, fim, o caminho tá certo, eu tá tô no sendo rumo certo. certo. Como que é para atleta ter esse reconhecimento individual também? Na verdade, é gratificante, né? Porque eu sempre levei pra mim que o trabalho em grupo leva a gente a lugares que a gente não imagina. Mas querendo ou não, a gente sempre trabalha para ser reconhecido individualmente, né? E poder representar o seu estado, ser campeã e as pessoas confiarem em você, né? Porque querendo ou não, o técnico te convoca, ele confia em você ali. E você poder representar e trazer um título de volta dá mais ânimo para poder continuar. E o que é o mais difícil, Lê, quando um time ganha um título, de não deixar o ego subir, de não deixar o time cair naquela sensação de a gente é o melhor time, a gente pode ganhar a qualquer hora, como que é, após um título, manter ali ainda a concentração, os pés no chão, para não deixar a euforia falar mais alto. Certo. Na verdade, assim, na base eu tive muitos títulos, né, de seguidos e assim, o que a gente sempre colocou na nossa cabeça era: "Acabou, começou do zero, agora é trabalho duro do zero", porque o que foi já foi, a festa já foi feita, não dá pra viver do passado. Então assim, ótimo, ganhou medalha, ótimo, agora é outro trabalho, vamos reiniciar, começou do zero, e assim consegue manter o trabalho. Olhei, a gente vê principalmente hoje no adulto, na base também eu acompanho um pouco, eu vejo que também são assim, jogos seguidos de jogos, um dia tá jogando um torneio, no outro joga um outro torneio. Quando acontece, por exemplo, de ter um jogo ali no meio de semana de título paulista, por exemplo, ou CBI, e tem ali um título, como que é para atleta conseguir comemorar ali naquele dia, no dia seguinte, e depois já desligar a chavinha e voltar, porque tem outras competições ainda em andamento? Na verdade é isso, né. Você comemora ali no momento, chegou no dia seguinte, virou a chavinha, acabou, não existe mais comemoração, porque aí você já tem que focar no seu próximo jogo, no seu próximo campeonato, então a comemoração acaba sendo um pouco mais curta. E qual que é a maior dificuldade de conseguir virar essa chavinha, se manter ali ligada no próximo jogo? A maior dificuldade, acho que acho que é a dificuldade
que pode acontecer assim, mais é reconhecer, né? Porque a gente fica tão eufórico com a vitória, tudo, e acaba levando um pouco mais pra frente. Só que na hora é difícil porque você quer comemorar aquilo, né? Querendo ou não, a gente trabalha duro pra conseguir esse campeonato, conseguir esse título. Então, a parte mais difícil é ter que cortar sua comemoração, porque é isso que você falou, são jogos um atrás do outro, né? Então, acaba que você não comemora muito porque já tem outro campeonato. Então, você não pode comemorar do jeito que, de jeito nenhum, na verdade, né? Você é aquele momento, pronto, acabou. Já, tipo, reseta a mente, e fala, não, agora foco em outra coisa. Olê, falando um pouquinho agora sobre a sua carreira, você sempre jogou como ala armador ou você começou em outra posição até se encontrar ali na função que faz hoje? É, na verdade, eu era lateral quando eu era mais nova. Aí, conforme eu fui ficando mais velha, eu ia armando um pouquinho, porque o tamanho também não me ajudou. Aí, o meu primeiro, assim, é que o meu primeiro ano de profissional foi em 2021, mas em 2020 a gente chegou a disputar Guarulhos, o campeonato adulto pela o Paulista e o Campeonato Brasileiro que teve no Rio. E ali acabou pegando um pouco, porque as meninas são muito altas, né? Então até pra lateral eu tava muito baixa. Aí meu técnico foi me testando ali como armadora e foi dando certo. Aí eu acabei ficando de ala armadora, porque aí nas equipes que eu vou, se precisar de armar, eu vou armar, mas se não precisar, eu tô aqui de lateral. Ou então, se tiver na quadra, eu consigo fazer os dois. E aí eu consegui me adaptar muito bem. E, na verdade, eu gosto muito dessa posição. Olê, e você comentou que uma das coisas que te seguiu durante a sua carreira foi a questão de lesão, né? Aí a gente viu esse ano recentemente, que foi até a primeira vez que a gente te mandou mensagem pelo canal, no jogo contra o César Araraquara, que num lance ali foi um susto para todo mundo que estava ali na quadra, você teve que sair de De ambulância, graças a ambulância. Deus não foi nada mais sério. Mas como que passa na cabeça da atleta ali no momento do lance? A atleta percebe que é algo mais sério? O atleta não consegue Sim. perceber ainda porque o sangue tá quente? Como que fica a cabeça da atleta nessa questão? É, na verdade, eu não posso falar por outras meninas, mas às vezes que eu me lesionei sério, eu sabia que foi sério. Mas, assim, pela dor que eu sinto, né? Essa última vez, que foi a primeira vez que eu conversei com vocês, na minha cabeça tinha sido muito sério, porque a dor de 0 a 10 foi 100. E às vezes que eu, assim, eu nunca tinha machucado o joelho na vida, nunca. E a primeira vez que eu machuquei, eu sabia que eu tinha rompido meu LCA pelo barulho, assim, não faz um barulho, mas quem rompe escuta. E aí, as 2 vezes que eu rompi, não precisou de médico falar, assim, fazer teste, eu já sabia pela dor, assim. E é bem frustrante, na verdade, porque eu acho que o medo de. Eu acho não, eu tenho certeza que um dos medos de qualquer atleta é a lesão. E ainda mais uma lesão que vai te deixar um bom tempo fora das quadras, né? Que é o que a gente mais gosta de fazer. E então, na hora, a sensação que dá é desespero, porque você não sabe o que aconteceu, você imagina mesmo o que aconteceu, você não sabe quanto tempo você vai ficar fora. Aí tem a dor que você tá sentindo, aí tem a ansiedade que te dá junto, então é bem angustiante. E a gente vê alguns jogos, alguns lances também que a atleta acaba sentindo, sai, fica ali no banco fazendo gelo, fazendo algum procedimento ali, mas permanece ali em quadra. E como que fica a cabeça da atleta, que nem no seu caso, aqui naquele jogo em Araraquara, que tem que sair de ambulância. Aí dá aquela sensação que é alguma coisa bem mais séria mesmo, que teve que sair a ponto de ambulância. Sim, na verdade, aquele jogo estava sendo um jogo muito bom para nossa equipe, né? E além de tudo, poderia ser um jogo decisivo para nossa equipe. E aí, quando começaram a movimentação e falaram, não, ambulância, eu ficava, não, eu não quero ambulância, mas assim, a dor que eu tava sentindo, meu Deus, eu ia precisar pelo menos de uma medicação, porque tava muito forte. E eu tava tentando me convencer que não precisava de nada e tava tudo bem, mas assim, conforme a gente foi na ambulância, e aí eu fui tentando mexer meu pé e tal, eu vi que o negócio tava feio. E que nem nesse jogo contra o César, que
não foi nada mais grave, como que fica a cabeça do atleta até sair ali os exames, os resultados e ver que foi algo mais leve, não foi algo tão mais sério. Sim. Assim, no momento você também fica mais frustrado porque você quer ajudar a equipe, né? Porque, querendo ou não, é uma viagem longa que a gente fez do Rio pra lá, são muitas conexões que a gente faz, ônibus. E aí você quer ajudar a equipe, você quer jogar, você quer minuto de quadra. E aí quando chega lá, aí fica angustiada até sair o resultado. Aí quando saiu o resultado, falei, ok, vai ser um trabalho demorado, longo, mas poderia ser mais sério. Graças a Deus não foi nada sério, então é bom que não foi nada sério, mas é ruim porque acaba que fica um tempo fora de quadra, né? E fora que ali pra nossa equipe acabou. Então foi pior ainda a sensação de queria ter ficado, queria ter terminado o jogo, queria estar com as meninas principalmente, né? E quando, no caso da sua lesão do LCA, sai o resultado e vem aquele balde de água fria, aquele baque que você sabe que vai ficar ali um bom tempo, quase um ano ali praticamente fora das quadras, fora sem poder fazer o que você mais gosta. Como que é para atleta receber esse baque, esse balde de água fria? Na verdade é triste. Muito triste, porque eu acho que é uma das lesões que mais demandam tempo, né? Cuidado, muito cuidado. Quando eu rompi a primeira vez, eu tinha 18 anos. Eu sabia que eu tinha rompido pela dor, mas eu não sabia o tempo, não sabia como que era. E aí, quando veio o laudo, fiquei muito triste. Foi difícil de aceitar, porque eu ia ficar muito tempo longe das quadras. Na segunda vez que eu rompi, eu, por já saber todo o processo, como que era, eu nem precisei do laudo, assim, pra saber, né? O laudo foi mais pra ver se tinha sido alguma coisa, tipo, se pegou menisco ou algum outro ligamento, mas eu já sabia que ia precisar de cirurgia. E aí foi trabalhar a cabeça, né? Porque nesse processo a gente precisa ter muita cabeça. É, você tem que ser resiliente. São 9 meses, de 9 a 1 ano você fica fora. Você vê a sua equipe jogando, aí querendo ou não, chega um momento que você não quer estar ali, porque são 9 meses você assistindo, as meninas treinam, as meninas jogam, e você não pode fazer nada. No começo você não pode bater bola, no começo você não pode nem andar. Depois você não pode bater bola. Aí você não pode agachar. E depois vai aos pouquinhos. Essa parte é importante de ter cabeça. É muito difícil, na verdade. É até importante ter algum acompanhamento psicológico, porque é um trabalho que você faz sozinha, né? Querendo ou não. Você vê as meninas na quadra treinando. Aí você quer correr, você não pode. Aí quando você começa a correr, você começa a se animar. Aí você quer arremessar, você não pode pular. Aí quando você começa a arremessar, você quer voltar, tá ansiosa pra voltar e não pode. Aí quando você volta, você tá ansiosa, mas vão te segurando porque tem que ir aos poucos. Então tem que ter cabeça, na verdade, né? O que é bem importante, porque é um processo bem doloroso. E como que é, depois desse baque, desse balde de água fria, virar a chavinha ali e falar, não, eu vou focar na minha recuperação, vou fazer de tudo para voltar antes, porque eu não quero ficar muito tempo parado. Como que é para atleta saber viver esse luto dessa lesão e ao mesmo tempo já virar a chavinha e falar, não, agora, a partir de hoje eu vou focar e voltar o quanto antes. Na verdade, eu acho que todo atleta, quando acaba rompendo, no começo tem esse luto, né? E aí vai do tempo de cada um, porque tem atleta que fica em negação durante um bom tempo, que tá nesse processo. Mas aí quando você começa a ver, são pequenas batalhas que você conquista conforme o tempo vai passando. Quando você rompe, você não consegue andar. Aí quando você vai ver, você tá na muleta andando um pouco. Aí quando você vê, você já desmamou da muleta e tá andando sozinha. Aí daqui a pouco você vai fazer exercício. Aí você não vai se contentar com o exercício. Então você quer fazer pulo, você quer começar a fazer as coisas que vai envolver a sua profissão mesmo, né? E nesse meio tempo vai a paciência. Só que quando a gente começa a olhar para cada coisinha que a gente tá conquistando e tendo a paciência, parece que flui até mais rápido. E na segunda vez que você teve a lesão do LCA, como que foi para você? Foi mais fácil do que a
a primeira vez por já saber todo o processo, tudo que ia acontecer para você voltar também? Ou foi um outro balde de água fria também? Na verdade, a minha cirurgia, a segunda, foi bem pior. Hum, eu já sabia como era todo o processo, sabia tudo, mas foi muito dolorida a minha cirurgia, o meu processo, na verdade, né? Pós-cirurgia, tudo. Foi tudo muito difícil. Não, a primeira foi mais tranquila e eu não tinha conhecimento de nada. A segunda eu já sabia tudo, então eu já esperava tudo. Eu esperava as dores, tal. E acabou sendo bem pior, tanto que eu acabei demorando mais pra voltar. E depois que eu voltei, meu joelho voltou, não ficou bom. Aí agora ele já tá melhor. Mas nesse meu tempo, essa segunda cirurgia deu mais trabalho. Foi um lugar que eu tava mais bem monitorada. Porém, a cirurgia em si foi boa, mas o processo, eu não sei. Não, não sei. Em algum momento, depois que eu voltei até, o meu joelho acabou dando uma. E aí deu um trabalho, deu um trabalho. Depois foi, mas deu um trabalho. E como que é essa volta para atleta? É lógico que até voltar os jogos na quadra já tem ali um bom tempo de treinamento, de preparo, mas como que é para atleta ali o primeiro jogo pós-volta? Tem ali aquele receio de bater o joelho, de cair, de ter algum contato? Como que fica a cabeça do atleta também nessa volta? Na verdade, é pura ansiedade, né? É pura ansiedade, nervosismo. Mas é aquilo, depois que passa uns 2 minutos que você tá na quadra, já pegou, já tomou umas porradas, aí vai. Aí você até esquece da sua cirurgia. No começo você fica nervosa, você fica ansiosa, mas aí depois passa. Tomou umas porradas, viu que tá firme, tudo certo, vai. Olha aí, uma outra pergunta que eu sempre faço para todo mundo. O número na sua camiseta tem algum significado especial? É um número aleatório que você pega? É uma data especial? Qual o significado do número na sua camisa? Na verdade, quando eu era pequena e comecei a jogar, a minha técnica era a Vilma, né? E aí a Vilma só dava 7 pra jogadora que ela achava que ia jogar super bem e que ela via futuro ali. E aí um belo dia ela me chamou, eu era pequenininha. Ela me chamou e falou: "Você vai jogar com a 7. Você vai jogar com a 7 e você vai representar a 7." E aí eu tinha 6 anos e desde então só jogo com a 7. Legal. Olha, e ainda falando da sua carreira, você que tem medalha de prata no CBI, foi vice-campeã já da LBF em 2022. Como que foi para você receber essas conquistas que muita gente só fala do campeão, né? Mas ao mesmo tempo, chegar numa final principalmente de LBF não é para qualquer time e não é algo que se Não. esquece tão fácil, né? Sim, né, quando a gente foi vice na LBF foi assim, a gente trabalha para ser campeão, né, mas foi lindo. A gente batalhou muito para chegar ali. A nossa equipe estava no final ficou bem faltou umas meninas, né, que acabaram se lesionando. Ali na época, acho que foi a Alice, rompeu o ligamento, a Letícia quebrou a mão, precisou de cirurgia, então o nosso time estava bem estava faltando bastante peças importantes. E a gente foi resiliente. E era um jogo decisivo contra Araraquara. E eu acho que ali, quem acompanha a LBF não deu nada pra gente que tava em Campinas, achou que a gente ia perder e a gente foi guerreira. E fomos lá, a gente venceu, e aí quando a gente foi pra final, foi assim, a gente, claro, você trabalha pra ser campeão, você quer ganhar. Mas a nossa trajetória durante o campeonato foi linda, então foi merecido. E foi um prata com gostinho de ouro. Olê, e muitos atletas gostam ali de guardar uma camisa, uma recordação junto com a medalha, outros já não ligam muito para isso. Como que é a Letícia? Você gosta de guardar ali uma camisa de recordação dos clubes para pôr ali junto Gosto. com a medalha? Como que é o seu acervo? Gosto, tenho.
Camisa, eu tenho o uniforme de todos os times que eu passei. Pelo menos uma camisa ou um shorts, porque querendo ou não, às vezes a gente ganha muitos, né? Então eu dou pra alguns familiares, mas eu tenho de todos, não falta nenhum. E medalha principalmente. Guardo tudo junto. Olha aí, e você que participou e jogou muito tempo também no Santo André, né? E a gente estava até brincando nos bastidores aqui, a rivalidade que tem com Araraquara. Você jogou esse ano no, no Sodier e é uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo, né? Como você estava recentemente no Sodier, não vale falar do Sodier, tá? Mas qual que é o ginásio mais chato de jogar contra? Porque a torcida faz ali muito barulho, incomoda um pouco, pode ali desconcentrar a atleta em quadra. É, deixa eu pensar. Assim, quando eu tava em Santo André, eu acho que batia as duas. Era Rio e Araraquara, as duas torcidas. Só que Araraquara ganhava porque quando a gente estava em Santo André, eles iam empenhados. Empenhados. Então, era muito difícil. Mas assim, a torcida do Rio é muito boa. Muito barulhenta, muito. Eu acho que muitas vezes eles ajudam muito o time a ganhar. Assim, o time tem, né, as suas atletas que com certeza a gente faz por onde, mas a arquibancada faz parte do time, ajuda muito. E você é do tipo que gosta desse calor da torcida, aquele jogo que você não está muito bem, isso ajuda a puxar a atleta para dentro da partida de novo? Como que funciona para você? Ou você consegue meio que neutralizar, seja a torcida a favor ou contra, e pensar no basquete só? Sim. É, na verdade eu sou bem tranquila com isso. Principalmente se eu tô no time contra, minha mente desliga e tá tudo bem. Mas se eu tô no time a favor, é muito bom. Porque ajuda o seu time a dar um up, o seu time se levantar, mas é tipo assim, momentos como um lance livre, ou até mesmo numa bola decisiva, algum arremesso, minha mente desliga. Então não chega a me atrapalhar. Olhei, na LBF, principalmente lá no Rio também, a gente via muitos jogos às 11 horas da manhã, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, à noite. Você tem alguma preferência de horário para jogo ou para você é tranquilo essa questão? Você consegue se adaptar e jogar a qualquer horário? Eu me adapto e jogo em qualquer horário. Assim, se pudesse escolher, eu acho que eu iria mais de manhã, porque a gente não passa o dia à toa, né? Você acorda, se concentra ali e já joga. Mas eu não tenho problema com o horário, não. Se marcar, tinha jogos que era 7 horas da noite ou 8. E por mim tava tudo bem. É só assim, mesmo que passe o dia inteiro, tem que chegar um determinado momento do dia que você tem que começar a se concentrar. Então, pra mim, é mais tranquilo. Essa questão da concentração, quando é jogo ali de primeiro turno, segundo turno, e jogo já de playoff, já de mata-mata, muda alguma coisa dessa questão de concentração, de preparo? Porque mata-mata, playoff a gente sabe, né? Às vezes é um jogo que um erro pode ser crucial e aí começar perdendo uma série pode ser prejudicial, né? Como que é a sua preparação muda de fase para fase ou você busca manter sempre o mesmo tipo de concentração para os jogos? Não, eu busco manter o mesmo tipo de concentração, porque a importância do primeiro turno vai ser a mesma que tem o segundo, porque os jogos, as vitórias, os pontos, tudo vai contar pro playoff. Então, não dá pra ter. A gente erra muito, né? Mas não tem muita margem de erro nisso. Você tem que manter sua concentração. E aí, quando chega a época de playoff, dobra ainda. Acaba sendo o dobro, porque aí você tem que ser aquilo, tem que concentrar, focar em todas as áreas, né? Porque playoff é aquilo, ou vai ou tá fora. E aproveitando falando de playoff, sexta-feira começam os playoffs do Paulista Feminino de Basquete, Santo André e Corinthians, SESI e Campinas. Como que é para atleta quando começa os playoffs jogando em casa ou o inverso, começa jogando fora? Tem uma pressão maior por começar jogando
em casa, sabendo que se perder o primeiro e único jogo em casa pode dificultar a série. Como que é saber lidar com essa questão também? Na verdade, acho que a pressão é maior porque se você ganha em casa, quando você vai pra fora, você ainda tem mais duas chances. Você vai, assim, focado em ganhar o primeiro, mas caso não aconteça, você ainda tem outra chance de ganhar. Mas se você perde em casa, você vai pra casa do adversário e você tem que ganhar os dois. E aí é o seu time contra o time adversário, contra a arquibancada, que em playoff também as arquibancadas ficam lotadas. Então acaba sendo um trabalho mais difícil. Então, acho que a pressão pra ganhar em casa é maior. E como que fica a cabeça do time justamente no inverso? Quando você perde ali o primeiro jogo, mesmo que fora, e aí você tem a, a, a questão do mando de quadra ali como benefício nos dois jogos, mas ao mesmo tempo, como você falou, a pressão de ter que ganhar os dois, né? Como que é Sim. saber lidar com essa questão e pensar jogo a jogo para não dar um passo à frente? Na verdade, você foca no primeiro. E é assim, os times que eu passei, por mais que aconteça de você perder o primeiro jogo, não tem essa de tipo, ai, já acabou, perdemos. Não, o trabalho duro continua. Porque você ainda tem mais duas chances, não é assim, acabou. Você ainda tem chance. Então, é jogo pós-jogo. Você vai focada no primeiro jogo. Ganhou o primeiro jogo, aí você vai focar pro segundo jogo. E geralmente é pouco tempo, né, de descanso do segundo pro terceiro. Mas o foco se mantém. Na verdade, eu acho que o foco chega a dobrar. Porque quando você perde seu primeiro jogo, você vai pro segundo mordendo. Você quer ganhar a qualquer custo. Então, acaba que o foco, a disciplina, tudo tem o dobro. Olha, o que é o mais difícil para atleta, principalmente LBF, que são viagens mais longas? É justamente essa questão de viagem longa, com conexão, com depois complemento de ônibus. O que mais dificulta ali para atleta em jogos decisivos assim de playoff? Eu acho que é mais o tempo de descanso, porque são viagens longas que a gente chega e no dia seguinte já tem jogo, né? Eu acho que para atletas que acabam tendo algum problema de lesão, tenha problema de joelho, enfim, qualquer tipo de dorzinha, isso acaba dando uma dificultada, porque você tem pouco tempo de recuperação. Aí, quando são jogos longe, muita conexão, viagem acaba sendo isso, mas não é uma coisa que seja um problema, porque acho que a gente já tá acostumado, né. Então, é chegar, você tem que se alimentar bem, tem que descansar bem, porque no dia seguinte tem jogo decisivo. Olha aí, uma outra curiosidade que eu sempre tive, você que esteve recentemente aqui no Santo André, tem ali os jogos do Paulista que são mais perto, viagens de van, de ônibus. Como que é esse percurso da viagem que muitas vezes é feito no dia do jogo? As atletas já vêm fazendo ali algum tipo de recuperação, de preparo no ônibus? Como que funciona esse percurso que vocês chegam praticamente já para ir para a quadra se aquecer, né? Na verdade, isso vai de atleta para atleta. Quando eu viajava com as meninas, elas tinha menina que ia fazendo TENS, né, que é choquinho, durante a viagem. Tinha menina que, desde quando entrou no ônibus, já começa a se concentrar, então fica quietinha. Outras que vão descansar para se concentrar. Depende da atleta, né. E tem quem prefira. Eu, particularmente, não ligo disso de viagem. E eu gosto tanto de ônibus quanto de avião, eu gosto muito de viajar. Por mais que tenha conexões e depois viagem de ônibus, eu gosto. Então, pra mim, é indiferente. É assim, só tenho que chegar no lugar e é aquilo. Tem que dar uma esticada no corpo, dar uma relaxada, se concentrar e vamos embora. Porque eu acho que a gente já tá acostumado com isso também, até mesmo da base, né? Na base você viaja muito. Olha aí, naqueles minutos antes ali, quando vocês estão fazendo a ativação ali no, na quadra já, como que é ali nesses últimos minutos antes da bola subida do jogo começar? Você gosta de pôr uma música no seu fone de ouvido, ficar ali só você concentrada? Você gosta de trocar ideia com alguém ali do time? Como que é esses últimos minutos?
de pré-jogo? Geralmente eu fico escutando música. Não gosto muito de conversar, assim. Acontece, né? Às vezes a gente acaba conversando um pouquinho, mas eu não sou do tipo de ficar descontraindo muito antes de jogo. Eu fico mais quietinha na minha, e depois do jogo eu converso bastante. Mas antes do jogo eu tento me concentrar bastante. E ali naquele pré-jogo ali que vocês estão, as duas equipes em quadra ali, vocês costumam olhar para a equipe adversária, lembrando alguma coisa que o treinador passou ali durante a semana de marcação, de jogada, ou você mesmo pensando ali alguma jogada que dá para você fazer? Como que funciona o pensamento do atleta nesse pré-jogo? Uhum. Na verdade, eu não, desde a base, eu não tenho costume de ficar olhando o aquecimento do time adversário. Não, não gosto muito, eu sinto que tira a minha concentração. Mas eu, quieta, eu penso muito nas táticas, o que foi trabalhado, a jogada do outro time. Prefiro pensar nisso mais quieta na minha, não gosto de ficar olhando o outro time. Olha, a gente chegando já à parte final do nosso bate-papo, uma coisa que me chamou a atenção nas suas redes sociais é que tem lá a questão de gestão financeira. Você tem essa preocupação, você tem é, essa preocupação com a vida pós-basquete, com ter esse cuidado justamente com a questão financeira, que muitas vezes o atleta pensa nisso só ali próximo do final da carreira, começa a se preocupar só lá na frente, né? E você nova já tem esse trabalho e já pensa nisso, né? Como que funciona para você, como que você começou a pensar nessa questão também? Na verdade, eu fui para uma área, assim, que eu gosto. E porque, assim, sendo atleta, você mora em vários lugares, às vezes, e você, na primeira temporada, tá em uma cidade, segunda temporada tá em outra. E eu fazia fisioterapia. Eu gosto muito de fisioterapia, mas acabou que essa mudança de cidade não dei conta. Então, eu optei por algum curso EAD. E gestão financeira é um curso importante, né? Porque, na verdade, qualquer ter uma faculdade é importante, porque basquete não é para sempre, e às vezes a lesão acaba tirando isso da gente. E aí eu escolhi gestão financeira porque eu acho que é importante saber gestar o nosso dinheiro, né? E ainda mais quando a gente é atleta, porque a gente não sabe o período, né, que vai ser a carreira. Então eu acho que é importante olhar para esse lado. E aí foi quando foi me ofertada uma bolsa, e aí eu fiquei pensando muito em qual curso eu ia fazer. E aí eu gosto também muito de conta, né, gosto de matemática, gosto muito de fazer conta. E eu falei: "Acho que eu vou fazer esse curso", porque primeiro que é bom pra mim ter um diploma. Segundo que é bom pra mim conseguir organizar a minha vida financeira. Olha aí, você nova ainda, tem muitos anos de basquete pela frente. Como que é para você ao mesmo tempo ser jovem, ser nova, só que já ser espelho para as atletas que vêm ali da base, que olham você jogar? Como que é essa mistura para você ao mesmo tempo de ser nova para algumas atletas que você joga junto, mas já ser espelho para as atletas que vêm da base? Na verdade, é bom. Às vezes quando algumas meninas mais novas vêm falar comigo, eu fico até assim, fico: "Gente, eu sou velha já", mas eu fico: "Não, eu sou nova". Mas é bom, assim, na verdade eu tento, quando as meninas mais novas vêm conversar comigo, eu tento passar pra elas o que eu aprendi, né, com as mais experientes. E é bom saber que às vezes você serve de inspiração pra algumas pessoas, né, porque às vezes a gente não olha por esse lado. E é bom pra você se sentir um pouco importante também. Olha aí, você que ainda tem muitos anos de basquete pela frente, quais são os seus planos médio e longo prazo, sonhos de título de uma LBF, de um sul-americano, de jogar numa Europa? Quais são os seus sonhos profissionais? Eu quero ano que vem, não sei como vai ser ainda, quero estar numa boa equipe. Quero sim ser campeã da LBF, porque eu acho que é um título muito bom, que a gente precisa e é bom pra nossa carreira. E assim, uma das coisas que eu quero pra mim é ir pra fora. Quero ir pra Europa com alguma equipe e quero construir minha carreira lá fora. Quero poder me consolidar lá fora. Assim, com quantos anos? Eu espero que
logo, dos próximos 5 anos. Espero já estar bem lá fora. E ficar lá. É uma coisa que eu quero pra mim. Olha aí, falando de LBF, você que começou nova na LBF, como que tem sido para você acompanhar esse crescimento da modalidade, do próprio campeonato que ano após ano vem crescendo, vem tendo melhorias não só para vocês atletas, mas também para a imprensa que está cada vez mais com um número maior de canais transmitindo, fazendo entrevistas. Como que você vê esse crescimento importante do basquete feminino? Não é o ideal ainda, mas já é um avanço muito grande de quando começou, né? Sim. Na verdade, eu acho muito bom, porque vem tendo mais visibilidade, né? O que é importante, o basquete feminino precisa disso. E uma coisa que eu vejo também que tá acontecendo nesses anos tá entrando equipe e tá dando espaço para jogadoras mais novas, que precisam disso, né? Às vezes acaba não tendo oportunidade. Da minha geração, poucas jogam ainda, porque não tiveram oportunidade. Quando bateu a idade, acabou. Então acho que é bom, porque as meninas mais novas vêm aprendendo. E aí vem tendo espaço também, querendo ou não, tem meninas que começam em uma equipe muito nova e hoje já estão em outras equipes, porque teve essa visibilidade. Então eu acho que é bem importante e é bom que o basquete feminino vem crescendo nisso. Tem muita coisa para melhorar ainda, mas já tá melhorando, né? Então é ótimo isso. Olhei, falando um pouquinho agora do lado da imprensa, como que é para atleta começar a se acostumar a ter ali a imprensa nos jogos, começar a ter ali o gosto de falar na imprensa, que é importante para o atleta também essa questão de visibilidade, mas ao mesmo tempo nós repórteres sabemos que não é todo atleta que gosta de falar, Uhum. o momento de chamar a atleta para falar também, o repórter tem que saber qual o momento. Como que é essa troca? A atleta começar a ter essa visibilidade e se acostumar com ela. É, aqui no começo eu acho que é muito. A gente fica com vergonha, né? E demora pra acostumar, assim, eu fiz poucas. E esse ano eu estava na equipe que eu estava, teve uma que todo mundo foi passando de uma pra outra, assim, porque todo mundo com vergonha. Então, acho que isso demanda tempo, porque acho que a maioria acaba tendo vergonha de falar, de dar entrevista. Eu mesma morro de vergonha. Então, quando acontecia que eu via eles começando a procurar pra chamar eu já, ó, pro banheiro, que eu ficava, não, não, que eu tenho muita vergonha. Mas aí, depois que você começa, que nem eu tive a minha primeira na imprensa esse ano e eu comecei, e depois eu fiquei mais tranquila, mas no começo eu tava muito nervosa. Então, acho que é mais questão de costume. Pra quem sempre vai fazendo, é bem mais tranquilo. Agora, pra uma pessoa que tá começando a aparecer agora, fica com vergonha. Olê, queria agradecer você por ter aberto um espacinho na sua agenda para fazer esse bate-papo. Já deixa o espaço aberto para quando você quiser retornar, divulgar o seu clube que você vai estar o ano que vem, falar sobre novos projetos. Você tem portas abertas aqui. E para encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que te segue nas redes sociais, que torcia por você desde a época do Campinas, pelo Santo André e a sua família que é o principal Sim. apoiador e torcedores da sua carreira, né? Primeiro, eu que quero agradecer pelo convite e pela paciência, né? Porque teve uns desencontros aí, mas deu certo. E primeiro eu quero agradecer a Deus e a minha família, né? Porque a minha família vem sendo o meu apoio principal, minha namorada também, que eles vêm sendo muito importantes pra mim. E a galera aí que me apoia, que gosta do meu basquete, enfim, que eles tenham paciência, tô voltando. Ano que vem tô de volta. E é isso, tô trabalhando duro. Esse ano acabou aí tendo uma lesãozinha no final, acabei me afastando, mas ano que vem tô de volta e espero poder mostrar pra vocês muito basquete, porque é o que eu mais gosto de fazer e é o que eu mais faço de melhor, né? Então, é isso. Então tá aí, Letícia Prudente, atleta de basquete, em breve em algum clube que a gente vai ter a honra de divulgar aqui. Lê, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Espaço aberto para quando você quiser voltar.
e uma Obrigada. ótima noite. Boa noite. Obrigada, viu? Tchau, tchau.